tema, né? Como que você tem visto a educação no Brasil hoje, né? Em geral, né? Acho que não só no Brasil. Eu acho que a educação vai mal. Educação e saúde vai muito mal, há muito tempo. E eu acho que cada vez piorando, porque não há esse tipo, passa a eleição, passa o tempo e as pessoas, os políticos sempre falam de priorizar a educação e saúde, mas isso nunca acontece e a gente sabe que não acontece mesmo, está aí o resultado. Mas eu acho que a educação tem que ser vista de uma maneira que a única maneira de se distribuir renda nesse país, de fato, é dar educação. E quando eu falo educação, não falo só educação de conteúdo, né? A educação também de valores. Moral, né? Eu acho que é moral, né? Mas eu acho que é ético também, né? Moral no sentido de estabelecer quais são as regras, né? Quais são as leis e como se deve seguir ou não, mas também é ético no sentido da essência, né? Do que a gente tem que ver o outro. Eu acho que a empatia é algo que tem que ser dado no processo de educação. Então, assim, eu acho que a educação de conteúdo, em algumas escolas, até está caminhando bem, não na rede pública. Mas a educação de valores, eu acho que não se acopla a uma grande dificuldade. O que a gente vê hoje são bons colégios, conteudistas e não estão ligados a essas coisas dos valores, da socialização, da questão da empatia. E, por outro lado, a gente vê novas coisas surgindo. Por exemplo, hoje a neurociência está muito ligada ao processo de aprendizado. A gente sabe que uma criança aprender desde cedo como o cérebro funciona e como ele pega as informações fornecidas e transforma em conhecimento é algo que é muito fácil para a criança entender e é algo que, se ela aprende desde cedo, ela vai ter quase que vai ter o cérebro a seu favor, né? E isso eu acho que a gente está começando a engatinhar. Não tem como educar sem a gente entender que cada personalidade tem um funcionamento, cada um absorve conhecimento de uma maneira. E uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem muito é informação com conhecimento. Informação, a gente vive uma era de informação. A gente vive até uma era de over-informação. Né? As pessoas têm informação o tempo todo nas redes sociais, na internet, mas informação não faz necessariamente as pessoas terem conhecimento. Porque o conhecimento é quando você pega essa informação e conecta ela com o que você já sabe e começa a gerar conteúdos produtivos, que tem um fim, que tem uma finalidade. Você falou agora há pouco sobre essa questão da educação, né? Eu não sei se com a chegada do Enem, mas eu venho observando muito, as escolas estão perdendo justamente essa questão do valor, da solidariedade, do respeito, porque elas estão gerando um clima de competição, né? As escolas estão mais preparatórias para o concurso, para o resultado, do que propriamente construir, né, o estudo da cidadania, aquela coisa. Eu lembro do meu tempo de infância que a gente tinha morais éticas e sociais, estudos sociais e cidadania. Depois passou, no tempo até que eu já trabalhava em escolas, a questão da valorização à vida, que era uma matéria que você falava como um todo, do social, do respeito ao próximo. Mas é importante que se fale também, não como era antigamente, que eram regras, educação moral e cívica era uma coisa insuportavelmente chata, né? Eu acho que tem que pegar o dia a dia e trazer para essa vivência. Eu acho assim que os estudantes, a gente tem que transformar os estudantes em agentes de reprodução de ideias, né? A partir do que eles também pensam. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, numa sociedade onde a competição é estimulada o tempo todo, não é só a escola que fica também pensando no Enem, porque os pais cobram que aquela escola foque seu filho no resultado. Então eu acho que tem que haver uma harmonia, eu acho que dá para ter conteúdo, como dá para ter uma educação de valores. Mas eu acho assim, não vai se conseguir nada se isso partir de cima para baixo. Se os alunos não entenderem isso e não fizerem campanhas a partir dos alunos,
isso perde força. Porque eu vejo assim, quando eu fiz a cartilha anti-bullying do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, eu fiz a cartilha e pedi que fosse realizado concursos onde os próprios estudantes fizessem campanhas anuais contra o bullying, contra o cyberbullying, com conteúdos assim, podia ser visual, podia ser vídeo, podia ser poesia, podia ser grafite, em todos esses sentidos. E, infelizmente, troca-se os comandos das instituições e isso não foi feito, não foi seguido adiante. O que eu lamento muito, porque eu não tenho a menor pretensão de ter feito uma cartilha e achar que a cartilha era muito mais para informar adultos, os professores, a conduta, do que para achar que os estudantes iam ler aquilo ao pé da letra. Então a gente tem que adaptar e fazer dos estudantes os agentes de transformação. Mudando um pouquinho desse tema, mas estando dentro da educação, mas não só nisso, como você tem visto, agora há pouco tempo a gente passou por uma situação no estado do Rio de Janeiro com um professor que foi extremamente humilhado em sala de aula, e isso tem acontecido diariamente. Esse veio a público, mas assim, como que você vê o que está faltando dentro desse contexto? Porque o professor está se tornando refém dentro de sala de aula. Os vídeos, você vê um estímulo. O que você está falando, o que aconteceu, é uma categoria de bullying chamado cyberbullying, que é essa questão de alunos, um grupo de alunos provocar o professor. E aí, nesse caso, tinha um que provoca, mas a gente tem que entender se tem um provocando e tem outro filmando. Então, não foi tão isolado como pareceu. Então, isso é uma categoria de cyberbullying, que é o cyberbullying, cyberbaiting, que é você provocar o professor e ter alguém já preparado para filmar esse descontrole e jogar no YouTube ou jogar nas redes. Quer dizer, é uma provocação, um desrespeito explícito, porque isso dá likes e seguidores no YouTube. Então a gente tem que ver também o seguinte, se você vai lá e curte, você está estimulando isso também, apesar de não estar na sala de aula. A gente tem que ter uma responsabilidade, eu acho que as coisas começam a caminhar para isso, vai ter uma legislação em breve, e eu acho que isso tem que ser urgente, da gente começar a se tocar no que a gente curte nas redes sociais, o que a gente repassa. Porque é a coisa do movimento do fake news. Então, assim, isso é absurdamente... É absurdo a gente aceitar que alguém vê isso e vai passando. Isso também tem que ser criminalizado, senão isso vira, tipo assim, Ibope. E Ibope nem sempre é uma coisa ética. Voltando um pouquinho nessa questão da relação, né, na educação. Muitos pais, e como a gente está trazendo esse tema, e você falou também um pouquinho sobre a questão que não vem somente da escola, os pais também veem essa cobrança. Como você vê essa relação que a gente, enquanto educador, enquanto palestrantes, que vamos muito na área da educação, e eu gosto sempre de falar não só para o educador, como para os pais, e eu acho que os pais também têm que estar dentro desse processo da educação, como você tem visto assim, essa relação pais com a escola? Eu acho que não é só pais com a escola, eu acho que é pais com tudo, né? Os pais estão tendo uma grande dificuldade em frustrar seus filhos. E educar significa frustrar. Pai não é amigo, mãe não é amiga. Pai é educador, né? Não no sentido de conteúdo, mas no sentido ético. Então, me causa um pouco de frustração no sentido assim, quando você fala para o pai, olha, você vai ter que tirar o celular, porque ele está usando muito celular, você vai ter que disciplinar mais, os pais ficam com medo que seus filhos não gostem dele. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte, que educar não é necessariamente ser gostado. Educar é dar conteúdo e ações que façam com que a gente forme um bom cidadão, seja ele para dentro de casa, seja ele para o estado, para o município ou para o mundo. Então, eu acho que está na hora dos pais reverem isso. Uma dica que você poderia dar de algumas coisas, quando aquele comportamento daquela criança ou daquele adolescente na escola, muitas vezes a gente vê os pais alimentando aquilo, indo contra a educação da escola. Você não acha que deveria ter assim, uma relação mais próxima, os pais e a educação? Mesmo que o critério, como a gente fala com um pai e uma mãe dentro de casa, assim, se você der uma ordem, não descumpra. Mas você pode não concordar com o que a escola está fazendo o que você está e falando. você chamá-los
Mas a maioria dos pais não comparece nas reuniões hoje que a escola chama. Então é bem complicado, porque aí eu acho que cabe uma avaliação dos pais entenderem o seguinte: quer ter filho dá trabalho, é uma empresa que se você talvez tenha retorno a longo prazo. Então, assim, se você hoje faz uma reunião de escola, pouquíssimos pais vão. Então está na hora da gente refletir. Quem quer ter filho é uma engrenagem, é um processo, você é um educador para o resto da vida. As pessoas têm que rever, porque eu vejo muita gente tendo filho sem essa noção de que você vira necessariamente um educador eterno.